Olá! A partir de agora, você acompanha uma conversa conosco com a senadora Ana Amélia. E o nosso tema é o trabalho que o Congresso Nacional tem feito numa comissão especial para organizar todos os projetos referentes a Pacto Federativo e qual é o horizonte que isso traz para um estado, por exemplo, como o que a senadora representa, que é o Rio Grande do Sul, que nesse ano de 2015 tem passado por provas e desafios muito grandes, né, senadora? Sim, muito obrigada, Tânia, pela oportunidade. De fato, o Rio Grande do Sul ficou apenas uma referência, mas outros estados estão igualmente numa situação financeira absolutamente difícil, complicada e sem perspectiva de desamarrar esse nó. O que dificulta essa administração é a divisão de recursos entre os entes federativos? Esse o principal problema? Esse é um problema, mas o principal é que ao longo da história, esses estados tiveram, como hoje até o primeiro-ministro Aloysio Mercadante falou, no caso do Rio Grande do Sul, que cronicamente hoje você tem um professor na ativa e 2 na inatividade. E ele até sugeriu que você desse para o professor inativo um bônus para ele voltar a trabalhar, né? Então, um bônus que não seria o contrato, seria um contrato diferenciado e tal, para você ter uma oferta de professores dando aula com experiência. E certamente aquele aposentado que o salário da aposentadoria não é grande, poderia ter um complemento dependendo das condições e da vontade dele fazer isso. É uma alternativa interessante. Bom, isso apenas dá o retrato da situação que se criou. Mas isso, se não for cuidado, você vai ter ao longo do tempo a mesma situação para todos os estados brasileiros. O que é que pega nessa administração que compromete tanto os estados? É que você tem que ver a questão de você ter a aposentadoria igual a aposentadoria que você recebe quando está na ativa. Essa é a primeira coisa, né? E segundo é também você... isso vem historicamente porque antigamente uma professora se aposentava aos 25 anos. Veja só, eram os legisladores que criavam esses benefícios. Mas lá no começo de tudo bem, só que isso demorou a ser mudado. Um homem aos 30 anos, portanto, entrava aos 20 anos, né, com 45 anos já estava fora aposentado. Então, nos casos que aconteceu a entrada aos 20, né, ou menos, né, 18 anos, então, aos 40 você podia estar saindo, ou 45. Então, aos 25 anos você estava de trabalho, você vai sair. Isso é um peso para os estados, não há dúvida. Por mais você defende os direitos e tal. Então, tem que verificar essa questão. E isso está se reproduzindo em vários estados e agora está o cheque. Você tem que criar uma reforma na Previdência dos estados, inclusive dos municípios, que também estão vivendo esse dilema, e a impossibilidade de fazer. O Pacto Federativo, o que ela está trabalhando? Naquelas matérias que tenta dar um equilíbrio da receita. E um equilíbrio também. A União não pode, como você disse há pouco, fazer festa com o chapéu alheio, dar bom dia com o chapéu dos outros. Então, ela costuma criar programas que quem vai executar é o Estado ou o município, mas ela não dá o recurso. Executar e bancar, né? E bancar, ela não dá o recurso, quer dizer, ela fica de boazinha e aí fica a conta para pagar para o Estado ou o município. E aí inviabiliza a administração. E cada vez que o governo faz uma festa, por exemplo, tira o IPI ou o imposto de renda de algum setor, de automóvel, de geladeira, do setor da linha branca. É bom, é ótimo, mas o governo faz e isso reduz a fonte de receita que é do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Então, e não há uma compensação, não há uma compensação. Então, ele age em dois lados. Uma, criando programas, e o outro, dando incentivo para um setor sem dar a conta... Quer dizer, ele está dando, mas quem está pagando é o Estado e o município. No caso do incentivo que ele tira o IPI ou o Imposto de Renda, que são os dois únicos impostos que entram na composição do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E todos os municípios tiveram uma queda da receita por conta disso, e todos os estados da mesma forma. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: a União não pode fazer isto mais. Ela não pode também criar despesas sem ter a contrapartida, ela não pode deliberar sobre isso. Isso vale para o Congresso Nacional. O Congresso também não pode estar criando despesas sem ter a correspondente receita, a fonte de receita para pagar, porque senão nós vamos quebrar o Estado brasileiro. Ele já está quebrado.
Agora nós só vamos enterrar se continuar fazendo isso. E a comissão criou, então, foi aprovada uma PEC, que eu fui autora, e com apoio de todos os senadores, foi por unanimidade, em que determina que nenhum ente federativo poderá criar gastos sem ter a provisão dos recursos. Acho que é uma espécie de freio de arrumação nas finanças. Esse é um. E o outro agora, que é do senador Fernando Bezerra, tanto ele, relator geral do Pacto Federativo, quanto o senador Walter Pinheiro, que é o presidente da Comissão do Pacto Federativo, são pessoas muito focalizadas, muito experientes na área da gestão municipal. Inclusive, o Fernando Bezerra, senador, foi prefeito várias vezes de Petrolina, uma importante cidade de Pernambuco. E Walter Pinheiro, que é da Bahia, conhece bem a realidade municipalista. E o senador Bezerra também envolvido com a questão da reforma tributária há muitos anos, há muito tempo ligado. Então, o que agora eu estou sendo relatora de uma iniciativa do senador Fernando Bezerra, que eu acho extremamente ajustada ao momento presente. Qual é? É que fazer uma revisão. A gente já fez uma mudança dos indexadores da dívida, lembra? Foi. Fizemos isso, mas só o seguinte, o que mudou isso no desembolso mensal dos estados com a União? Zero. Por quê? Porque ele só trabalhou sobre o passivo, sobre o, digamos assim, o estoque da dívida, não é passivo, sobre o estoque da dívida. Então, isso assim, é o tempo que ela vai fazer, a redução, né, do imposto. O problema é o comprometimento da receita líquida do Estado com a União. No caso do Rio Grande do Sul, é mais de 13%. Então, 13% de tudo que o Estado arrecada vem para cá, para pagar essa dívida. Então, que não se paga nunca. Que não se paga nunca. Então, é exatamente isso, fazer uma redução para que reduza esse percentual de comprometimento. Não estamos pedindo moratória, não é isso. Isso seria uma situação de quebra de contratos, de quebra dos eixos democráticos, inclusive do Estado de Direito, não é isso. É simplesmente ajustar a realidade atual para que os estados e os municípios que têm contrato com a União não comprometam nesse nível de 13% da sua receita. Que ele tenha pelo menos um fôlego para fazer frente à necessidade de saúde, de educação, de infraestrutura e tantos outros investimentos que ele precisa fazer. Ou seja, para viabilizar a administração. Então, em vez de, digamos, vamos dar uma suposição, né? Em vez de comprometer 13% da receita, se comprometer 10%, os 3% já dá um volume de dinheiro apreciável para que o Estado tenha mais fôlego para fazer frente às suas responsabilidades. Isso é uma proposta de emenda à Constituição? É uma proposta do senador Fernando Bezerra. A senhora relata, eu sou relatora. E acho que isso já houve uma tentativa de fazer isso na Comissão de Assuntos Econômicos, eu estou informada disso. O governo não aceitou. Mas eu penso que agora nós chegamos num momento assim de encruzilhada, nós chegamos num impasse, né? A situação dos entes federativos está uma situação complicada. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de alguém querendo discutir a secessão, quer dizer, mas é que as pessoas chegam, exacerbam esse debate e se não for feito nada, nós vamos correr para uma questão institucional que não acho nada construtiva, né? Eu sou contra isso, acho que a Federação Brasileira é uma federação de unidade do Brasil, mesmo que Rio Grande e Pernambuco tenham sido os estados que defenderam o território, né? Então nós somos mais brasileiros que os outros, né? Com todo respeito aos outros não gaúchos e não pernambucanos. Senadora, a gente sabe que pacto federativo não é sinônimo de reforma tributária, mas são dois temas que se encontram muito, né? É verdade. Até que ponto esse esforço da comissão vai colaborar para o aperfeiçoamento do nosso sistema tributário, que é uma coisa que está em xeque também, o sistema tributário, né? Do jeito que se pensa, que se quer uma reforma, é inviável. Nós temos que fazer que nem, como lá na colônia se fala, fatiar que nem salame, né? Você vai cortando, né, até terminar o salame, quer dizer, até concluir o seu projeto. Eu penso que a reforma tributária, o país só aceita fazer os choques, os conflitos de interesses são tão grandes, você só pode fazer isso de maneira individualizada, né? Eu digo cortar o salaminho, de cada dia um pedacinho. Então, você corta hoje, faz uma reforminha aqui, uma aqui. Você não pode imaginar com tanta complexidade. Redesenhar todo o sistema brasileiro. Então, é muito complexo. Agora, nós estamos discutindo aqui a lei do Simples Nacional, né? Pois é, uma sessão temática só para isso. Agora você vê como esbarra, né? Então, pode fazer assim, sobre o faturamento. Tudo bem, a melhor coisa que tem é fazer a incidência da tributação sobre o faturamento das empresas, que passou de 3,4 ou 3,6 para 14, se não me engano, 14 milhões.
Então, anuais. Então, esse é uma coisa importante. Agora, para que você vai distinguir a empresa que faz mesa, né, fabrica móveis, do que aqui fabrica alimentos, do que aqui fabrica cerveja, do que aqui fabrica vinho, ou espumante, ou suco de laranja, ou suco de não sei o quê? Por que você vai distinguir serviços de indústria, de comércio? Acho que se você está criando um denominador que é o faturamento, não tem que criar óbices para os setores. E aí você dinamiza a economia, entendeu? Para entrar no Simples Nacional. E dá uma permissão para a questão da ampliar a base de arrecadação, que os estados e os municípios não percam muito com isso. Ou seja, é para fatiar o salame, mas não é para moer o salame, né? Não é para moer, é para fatiar. E o salame se come fatiado. Então, a gente tem uma expectativa positiva aqui, fechando nosso programa, que já está um pouquinho estourado, mas a gente tem uma expectativa positiva que essa é a comissão do pacto, o trabalho dessa comissão... Não vamos fazer uma reforma de mudar tudo como todo mundo idealiza, mas vamos fazer o possível. Isso é o que está sendo feito, o possível. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, eu agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.